Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e o vídeo de hoje é sobre vasos. Você tem dúvida sobre qual tamanho ele precisa ter? Qual material escolher? Cimento, cerâmica, plástico? Na hora de comprar um vaso, muitas dúvidas podem surgir. Então nesse vídeo eu vou te ajudar nessa questão. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você me ajuda muito e recebe os vídeos assim que eles são postados. E desde já eu te agradeço muito. Aqui eu tenho vários tipos de vasos e vou começar pelo mais comum de todos. O vaso plástico bem básico que vem com quase todas as plantas que a gente compra. Esse é um vasinho bem simples, onde você pode manter a planta por um tempo, mas chega uma hora que ela vai se desenvolver a ponto desse vaso ficar muito apertado para ela. Nesse momento, você vai precisar transplantá-la. E aí chega a hora da escolha. Você pode continuar utilizando um vaso de plástico num tamanho maior, um vaso de cerâmica, que eu gosto bastante. Aqui nos vídeos eu estou sempre utilizando vasos de cerâmica, principalmente nas begônias. Já transplantei várias aqui no canal. Você pode também utilizar um vaso de cimento, enfim, existem diversos materiais e vai muito da preferência de cada um. Ainda sobre os vasos de plástico, as vantagens são o preço. Em comparação aos outros, ele tende a ter um preço menor. Ele também mantém o substrato por mais tempo úmido, porque ele não é um material poroso e isso é ótimo para alguns tipos de planta que necessitam de mais água. Porém, também precisa haver um cuidado com aquelas que precisam de menos água, para não irrigar demais. Outra vantagem do plástico é que você encontra vasos de todos os formatos e tamanhos. Aqui, por exemplo, eu tenho essa cuia ideal para o cultivo de rosa do deserto. E também para as plantas pendentes, que na maioria das vezes já vem nessas cuias um pouco menores e chega uma hora que você precisa transplantá-la para uma cuia maior. Nesse outro vaso que é mais alto, ele tem 23 centímetros de altura e 25 centímetros de diâmetro, você pode cultivar plantas mais altas e também algumas hortaliças, como tomate, pimentão e berinjela. Esse vaso não veio furado da fábrica, mas ele tem as marcações que dá para a gente mesmo furar. E isso é muito importante para você garantir uma drenagem adequada. Agora, se o seu objetivo é cultivar plantas que precisam de bastante espaço na parte de baixo, como é o caso da cenoura e da batata, aí você vai precisar escolher um vaso mais alto, como esse que tem 30 centímetros de altura por 33 de diâmetro. No caso da batata, ele pode ser até maior. Já para a cenoura, o interessante é que o vaso tenha uma boa altura, mesmo que ele seja menor em diâmetro. Um exemplo é esse vaso onde eu plantei essas sementinhas de cenoura. Ele tem 33 centímetros de altura por 16 de largura. Já as jardineiras de plástico são ótimas para você cultivar folhosas, temperos, ervas aromáticas. Inclusive o vídeo de terça foi sobre o cultivo da hortelã e eu também mostrei o plantio dessa lindeza. Essa é a hortelã variegata e eu tô apaixonada por ela. E essas minhas jardineiras têm 35 centímetros de altura por 40 de largura por 85 de comprimento. Mas para as folhosas, como a alface e a rúcula, é possível utilizar uma jardineira mais baixa também. Outro tipo de vaso que está fazendo muito sucesso é o vaso de polietileno. Esses vasos são bem resistentes, super levinhos porque são de plástico e tem um design bem legal. Hoje você encontra muitos modelos diferentes, com cores lindas, com textura. Aqui eu também tenho esse outro. E olha que legal, ele até lembra um mármore, eu gosto bastante. Por serem leves, é muito fácil de você movê-los de lugar, diferentemente dos vasos grandes de cerâmica e cimento. Aqui eu tenho essa jardineira de cimento, eu acho um material bem resistente, embora ele possa vir a rachar caso a planta tenha raízes mais agressivas.
Uma vantagem dos vasos de cimento é você poder pintá-los da cor que combina com a fachada da sua casa. Você também encontra vasos de cimento em diferentes formas, eles são bem bonitos, mas tem esse problema do peso. É um vaso que você precisa pensar bem aonde vai colocar para não ter que ficar mexendo muito com ele, porque ele já é pesado e aí vai ter também o peso da terra, da planta, do acabamento que muitas vezes é em pedra. Então é preciso escolher bem o local. Agora sobre os vasos de cerâmica. Eu utilizo muito eles por aqui, gosto bastante dessa pegada natural que eles têm. E aqui eu separei esse com os furinhos, que é ideal para o cultivo das orquídeas de raízes aéreas, como essa mini Phalaenopsis. Então pelos buraquinhos entra bastante ar e também por eles as raizinhas conseguem sair. Ali já até tem uma raiz saindo. Mas também é possível cultivar orquídeas em vasos de plástico, como esse que tem bastante furinho embaixo. Lembrando que o vaso de plástico consegue reter mais a umidade. Já o de cerâmica, por ser um material poroso, absorve parte da água da rega. Então essa diferença entre o plástico e a cerâmica pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Pode ser que você tenha que regar mais vezes a planta no vaso de cerâmica. Em contrapartida, se você exagerar um pouquinho na rega, o vaso vai absorver um pouco dessa água. Uma desvantagem do vaso de cerâmica é que ele pode rachar ou até mesmo quebrar. Outra característica dele é que com o passar do tempo vão surgindo algumas manchas e até mesmo um limbo por conta dessa umidade que ele absorve. Eu não me importo, até acho bem bonito, mas tem gente que não gosta. Por isso você pode fazer uma impermeabilização no vaso se preferir. E mais um tipo de material de vaso, a fibra de coco. A fibra de coco é utilizada como o xaxim era antigamente. Há um bom tempo já a extração do xaxim foi proibida. Falo um pouquinho mais sobre isso no vídeo de samambaias, vou deixar o link aqui na descrição. A fibra de coco também é um material poroso, bem leve e que tem uma boa durabilidade. Você pode plantar diversos tipos de plantas no vaso de fibra de coco, como por exemplo as samambaias e as orquídeas. Agora, falando especificamente do tamanho ideal do vaso para o transplante. A dica de ouro aqui é a proporção. Sempre pense na proporção da planta em relação ao vaso quando você for mudá-la. Vamos supor que eu vá trocar essa begônia de vaso e queira plantá-la nesse vaso de polietileno. Olha como ficaria desproporcional. O vaso tem uma boca muito mais larga em relação ao vaso da begônia. E qual é o principal problema disso? O excesso de substrato que ficaria ao redor do torrão da planta, além de não ser aproveitado por ela, ainda vai ficar ali retendo a água das regas, porque não vão haver raízes ali nas laterais para puxar essa umidade. E esse excesso de água pode levar as raízes da planta ao apodrecimento. Por isso a proporção é tão importante. Se eu fosse fazer o transplantio hoje, eu a passaria para esse vaso onde está a begônia maculata, que inclusive já esteve num vasinho desses de plástico. Aqui no canal tem vídeo desse plantio. E essa begônia maculata que já tá bem grandona, eu poderia passar para esse vaso maior. Até coloquei ela ali dentro para a gente ter uma ideia de como ficaria, bem mais proporcional, né? E eu gostei, viu? Já até comecei a pensar na possibilidade. Agora, um exemplo de planta maior que o vaso, para vocês verem como elas sofrem também. Esses dias eu gravei um vídeo sobre essa zamioculca, que eu já sabia que estava sofrendo por conta do tamanho que ela estava, mas eu não imaginava o quanto. Quando eu tirei o torrão do vaso, olha a situação das raízes, super enoveladas, sem mais nenhum espacinho para se desenvolverem. Então eu fui dividindo a planta
E aqui estão 2 dos vários vasos que eu consegui fazer com ela. Esses vasos têm 20 centímetros de altura por 25 centímetros de diâmetro e também já cultivei tomate neles. Então, às vezes, a gente fica achando que precisa de um vaso muito grande, que vai custar caro, ocupar muito espaço, e não necessariamente. O importante é a gente ter em mente que cada planta tem a sua particularidade e, na maioria das vezes, é super possível cultivar plantas mesmo sem ter muito espaço. Para finalizar esse vídeo, não podemos esquecer dos cachepôs, que são lindos, bem decorativos e apesar de não serem vasos, porque eles não têm aqueles furinhos para drenar a água, eles estão sempre acompanhando um vaso de planta. Aqui eu tenho esse com essa begônia conitifolia e o ideal é sempre retirar a planta de dentro dele para regar. Isso evita o acúmulo de água dentro do cachepô, que pode levar as raízes ao apodrecimento. Agora me conta qual desses tipos de vasos você mais gosta de utilizar no seu cultivo de plantas. E se gostou do vídeo, se ele foi útil para você, deixe aqui o seu joinha, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os próximos conteúdos. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!